O já falecido Stephen Hawking, físico teórico reconhecido internacionalmente, um dos mais renomados cientistas do século por suas contribuições à ciência, disse em seu livro O Universo numa Casca de Nós que o Big Bang foi formado por leis estranhas e desconhecidas. Na verdade, ele passou bem perto, pois o universo não se formou, mas foi criado num ato de 6 dias, e não por bilhões de anos, porém regido por leis estranhas e desconhecidas, que chamamos de milagre. O Big Bang foi anunciado em 1948 pelo cientista russo Georges Gamow e o padre astrônomo belga Georges Lemaitre. Segundo eles, o universo teria surgido após uma grande explosão cósmica entre 10 e 20 bilhões de anos atrás. Essas idades são vendidas com muita confiança. Desde então, a teoria do Big Bang e a teoria da evolução das espécies, publicada por Darwin em 1859, compõem a grade curricular das disciplinas ensinadas nas escolas. Adão e Eva não foram só expulsos do paraíso, como também das salas de aula. Indiretamente, as nossas crianças são desde cedo ensinadas que a Bíblia é uma história mitológica, como os contos de fadas infantis, sem credibilidade ou verdade. Diante de tudo isso, fica uma questão no ar. Será mesmo que é somente pela fé que temos a certeza da criação do universo em 6 dias literais? Ou será que pela ciência, pura e verdadeira, sem preconceitos e sem pressupostos, poderíamos afirmar a literalidade dos 6 dias da criação? A ciência tendenciosa diz que a Terra tem bilhões de anos. Será que isso realmente é uma afirmação verdadeira? De um lado, bilhões de anos, e do outro, a criação com 6 dias. Você escolhe em qual vai acreditar. Neste vídeo, estarei apresentando evidências científicas de que a Terra é jovem e que a literalidade do livro de Gênesis é verdadeira. Bilhões de anos. Como que a ciência chegou a este número? Sendo que em nenhuma rocha tem etiquetas com data de fabricação. Em 1955, um geofísico chamado Clair Peterson desenvolveu o método de datação urânio-chumbo e, utilizando este método no meteorito Canyon Diablo, ele foi capaz de calcular a idade do planeta Terra, hoje estabelecida em 4,5 bilhões de anos. Para entendermos como o geofísico chegou a este número tão gigantesco, precisamos entender o que é decaimento radioativo. Certos minerais contêm isótopos radioativos. Sabendo o tipo de mineral e o tempo em que ele emite certa quantidade de energia, o cálculo da idade de uma rocha é feito. Esse processo de datação baseia-se na tendência de que certos átomos de elementos químicos têm para emitir partículas e radiação a partir dos seus núcleos instáveis. Uma comparação muito simples para ilustrar como é feita a datação é da seguinte maneira. Imagine um copo com 200 ml de água. Agora imagine um furinho na parte de baixo dele. Sabemos que ele perde 10 ml por minuto. A pergunta é: quantos minutos são necessários para acabar com toda a água? A resposta é fácil: 20 minutos. Isso porque sabemos a quantidade de água que tinha no início do processo, que era 200 ml. As rochas seriam como o copo. O furinho que sai a água é o decaimento radioativo. O problema é que não sabemos o quanto de água, isótopos radioativos, tinha no começo. E as condições iniciais para medir com precisão o decaimento são reduzidas. Nós não temos a certeza. E elas são deduzidas e vendidas como verdades absolutas. Um teste de datação usando 3 métodos diferentes feito em rochas no Cânion do Colorado, nos Estados Unidos,
revelou as seguintes datas. Um teste feito por urânio-chumbo revelou 2,6 bilhões de anos. Um outro teste feito com rubídio e estrôncio, 1,2 bilhões de anos. Um outro teste feito com argônio revelou um resultado de 10.000 a 117 milhões de anos. Percebe? O resultado da data da rocha foi estimado entre 10.000 a 2,6 bilhões de anos, sendo que uma resposta sincera seria um sonoro "não sabemos". Mas essas datas são recebidas com muito entusiasmo e certeza, pois estão fundamentadas em premissas. A principal premissa é o uniformitarismo. O uniformitarismo diz que os processos que observamos hoje são os mesmos que aconteceram no passado, com as mesmas taxas, com as mesmas causas e efeitos. E é impossível saber se foi assim. No início, a pressão e a temperatura da Terra poderia ter feito o decaimento radioativo, a água no copo ter vazado muito mais rápido. Ou seja, a datação por decaimento radioativo não é uma forma confiável de se estabelecer a idade de milhares ou bilhões de anos. E todos abraçam essas datas como se fossem absolutas e verdadeiras. O DNA mitocondrial presente dentro das mitocôndrias de suas células nos dá pista de que todas as mulheres descendem de uma única mulher, a Eva mitocondrial. Os evolucionistas dizem que a Eva mitocondrial viveu há 200.000 anos na África. Mas tem um problema com essa idade. O DNA mitocondrial sofre mutações, muitas, ao longo das gerações. Mutações não são coisas boas, elas causam doenças e problemas, e para piorar, as mutações se acumulam de geração para geração. Se o DNA mitocondrial estivesse sofrendo mutação há mais de 200.000 anos, hoje ele estaria totalmente degradado. O genoma humano é novo, recente e não tem milhões de anos de idade. Na década de 70, 2 cientistas investigaram a variação das hemoglobinas humanas. Eles concluíram que a espécie humana deve ter passado por um gargalo populacional num passado recente. Logo depois, pesquisadores da Escola de Medicina da Universidade de Oregon disseram que o dilúvio de Moisés teria causado esse gargalo genético. Esses estudos foram inclusive publicado na revista Nature. Na década de 90, pesquisadores investigaram a variação de um segmento do cromossomo Y humano. De 38 homens de diferentes grupos étnicos ao redor do mundo. Esse segmento de DNA foi escolhido porque ele é herdado apenas pelo pai. Para surpresa dos pesquisadores, eles não encontraram nenhuma variação neste segmento de DNA nos 38 homens de diferentes etnias. Os pesquisadores estimaram que, para não existir variação neste segmento de DNA, o homem deve ter surgido na Terra entre 27.000 e 270.000 anos. Olha só, bem diferente dos milhões de anos. E é claro que se os pesquisadores usassem um modelo que não tenha como premissa a teoria da evolução, as idades seriam bem menores. Os fósseis. A característica do registro fóssil é o aparecimento súbito. Há uma ausência de transições, levando ao aparecimento de um tipo particular de animal. E outra característica é que os fósseis permanecem basicamente os mesmos dentro de seus tipos. Pode haver algumas variações, mas são pequenas, se comparadas com o que se espera caso uma evolução das amebas às pessoas tenha ocorrido. Os evolucionistas disseram que o registro fóssil é incompleto,
Mas essa resposta não funciona mais, porque milhões de fósseis já foram encontrados. E quanto mais fósseis encontramos, mais clara fica a ausência daquelas transições. Os evolucionistas disseram que o peixe selacanto era um ancestral próximo dos primeiros animais que andaram sobre a Terra. Segundo o evolucionismo, o selacanto foi extinto há 70 milhões de anos atrás. Porém, em 1938, para surpresa dos evolucionistas, um selacanto foi pescado na África do Sul. O selacanto pescado é praticamente idêntico ao selacanto fóssil. Isso evidencia que o tempo entre o selacanto fóssil e o selacanto vivo não poderia ter sido de milhões de anos. Este animal foi por muito tempo considerado um elo perdido, um transicional na evolução. Ainda está vivo, simples de entender. A Terra é jovem. Há fósseis com aparentemente milhões de anos de idade, que aparecem extremamente semelhantes aos supostos descendentes, ainda vivos hoje. Os limúlos estão aí com as suas configurações básicas. O mesmo ocorre com as libélulas, os selacantos. Agora, se todas essas criaturas não mudaram ao longo de milhões de anos, o que aconteceu com a evolução? Isso teria levado 500 milhões de anos de acordo com a teoria da evolução. Temos seres como água-viva, estrela do mar. Todos os seres são iguais hoje. Como teria sido milhões de anos atrás, no registro fóssil? E nessa escala de tempo, alguma bactéria teria se transformado em pessoas, de acordo com a evolução. O tubarão-cobra era considerado pelos evolucionistas um animal extinto há 90 milhões de anos. Porém, em 2007, o tubarão-cobra foi filmado no Japão, em 2015 na Austrália e em 2017 em Portugal. O tubarão-cobra, chamado de pré-histórico por muitos livros evolucionistas, está nadando por aí. O monstro que não era esperado ser encontrado vivo persiste por supostos 90 milhões de anos. A conclusão é clara. Não existe animais pré-históricos com milhões de anos de idade. Existem animais que foram extintos numa terra jovem e não numa terra de bilhões de anos. Na década de 90, pesquisadores da Montana State, Estados Unidos, fizeram uma descoberta surpreendente. Examinando um pedaço de osso do T-Rex, os cientistas encontraram glóbulos vermelhos e até tecidos moles. Essa descoberta levou a cientista da pesquisa, a doutora Neve Schwarzer, a dizer que a descoberta foi como olhar para uma fatia de osso moderno. Mas claro, não pude acreditar. Eu disse ao técnico do laboratório: os ossos, afinal, têm 65 milhões de anos. Como as células do sangue poderiam sobreviver por tanto tempo? A cientista ficou surpresa porque ela acredita nos milhões de anos. Se ela pensasse que a Terra era jovem, não seria surpresa encontrar tecidos moles em ossos de dinossauro. Há cerca de uma década temos acumulados evidências de tecido mole preservado no interior de ossos de dinossauros. Agora, se esses ossos tivessem milhões e milhões de anos, os tecidos moles, como vasos sanguíneos, hemácias e outros materiais, deveriam ter se degradado há muito tempo. Células vermelhas, tecidos moles, não fazem sentido em milhões e milhões de anos, visto que essas coisas se degradam em pouco tempo. Mas numa Terra jovem, faz todo sentido. Em 2013, um artigo impressionante foi publicado, falando a respeito da descoberta de células ósseas e DNA em um osso de dinossauro, e provou-se que o DNA era verídico, com 3 testes químicos independentes. Também encontraram DNA em certas partes das células, exatamente o que esperaríamos encontrar se ele estivesse no núcleo da célula.
assim como proteínas. Em condições ideais, esses materiais não durariam tanto tempo, quanto mais nos milhões e milhões de anos que dão aos dinossauros. É triste observar que a ciência hoje, ao procurar manter o seu status de monopólio da razão contra o obscurantismo medieval da fé no sobrenatural, aceita especulações descabidas só porque elas suportam suas teses e servem à sua causa. Não é raro abrirmos periódicos de grande prestígio como a Science e a Nature e encontrarmos lá publicados trabalhos científicos com muita especulação e pouquíssima ciência. Recentemente especulou-se, por exemplo, que um tal superconservante à base de óxido de ferro teria preservado os tecidos moles em ossos de dinossauros por mais de 195 milhões de anos. O que Paulo escreveu hoje torna-se uma forte realidade. Em Aos Romanos ele deixou escrito: porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornam-se loucos. Acreditar em Deus é questão de inteligência. Temê-lo é questão de sabedoria. Deus abençoe.